Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar CEMIG, referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Agora, gostaria de passar a palavra a Carolina Sena, Superintendente de Relações com Investidores. Por favor, senhora Carolina, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina Sena, Superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da divulgação dos resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2021, que conta com a presença de Reinaldo Passanezi Filho, diretor-presidente, Dimas Costa, diretor de comercialização, Eduardo Soares, diretor de regulação e jurídico, Leonardo George de Magalhães, diretor de finanças e relações com investidores, Marney Tadeu Antunes, diretor de distribuição, Maurício Dalainese, diretor de participações, e Tadeu Carneiro da Silva, diretor de geração e transmissão. Para as considerações iniciais, passamos a palavra para o nosso diretor-presidente, Reinaldo Passanezi Filho. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, podendo divulgar os resultados do quarto TRI, na verdade do ano de 2021, né, que são resultados históricos realmente, como colocamos aqui na apresentação, um ano de grandes conquistas. A gente fica muito feliz de ver a capacidade de transformação e o turnaround da CEMIG, com resultados que são absolutamente históricos. Mostram a resiliência e mostram a capacidade de superação e a sustentabilidade da CEMIG quando a gente toma as decisões corretas. Então, está aqui um sumário aí das nossas conquistas esse ano, que é fruto aí da revisão da nossa estratégia, de um esforço, obviamente, diário de buscar melhorar a gestão dessa companhia e trazer sustentabilidade. Acho que a primeira é a primeira vez que nós temos, na área de distribuição, o cumprimento de todos os indicadores principais de performance da companhia. Então, nós cumprimos o OPEX regulatório, nós cumprimos as perdas regulatórias e, portanto, nós estamos cumprindo o EBITDA regulatório. Essa é a primeira vez que a gente consegue cumprir os três. Então, assim, nós estamos aqui no OPEX quase 15% abaixo do regulatório. Eu lembro que a gente, num período recente, estava quase 20% acima do regulatório. Esse ajuste aqui do regulatório é um ajuste superior a R$800 milhões por ano. É o ajuste que nós estamos fazendo para enquadrar a empresa dentro do OPEX regulatório. E, obviamente, que é um esforço diário. Idem nas perdas regulatórias. Nós estávamos bastante acima das perdas regulatórias e hoje, nós, com muito orgulho aqui, estamos mostrando o cumprimento do índice de perdas regulatórias pela primeira vez na história da companhia. E óbvio, que se nós cumprimos o OPEX e se nós cumprimos as perdas, a gente seguramente está melhor no EBITDA regulatório. Então, a gente está 18% acima do EBITDA regulatório. E estamos conseguindo fazer isso melhorando a qualidade da prestação de serviço. Aqui nós estamos colocando o DEC, que é o melhor DEC em 69 anos, 70 anos, porque nós estamos fazendo 70 anos agora. Mas assim, então, esse é o melhor DEC em 69 anos de história da companhia, 9,46 horas. Também é o melhor FEC. E também é o melhor momento do ponto de vista de cumprimento dos nossos subconjuntos. É o momento que nós mais cumprimos o DEC por subconjunto. Então, isso aqui mostra o esforço muito grande de ajuste operacional, de busca de eficiência da companhia, de busca efetivamente de uma empresa que seja saudável do ponto de vista operacional. E essa saúde financeira
do ponto de vista operacional. Essa geração de caixa que está aqui logo abaixo é 8 bilhões de EBITDA, é o maior EBITDA nominal histórico da CEMIG, a despeito de, em 2015, nós temos perdido as 4 usinas, quase 3 gigas de capacidade. A gente perdeu, se eu não me engano, 53% da capacidade instalada em 2015, e a despeito de uma companhia que tem uma área de geração quase a metade do que ela era, nós estamos conseguindo um EBITDA o maior da história da companhia. Então, assim, um crescimento aí de 40% em relação ao ano de 2020. E é isso que nos permite pensar em investir. Então, este programa aqui, esses resultados aqui são resultados voltados a que a gente possa investir, e investir nos nossos negócios core. Investir em distribuição, investir em geração, investir em transmissão. Está colocado aí na próxima página, o nosso retorno aos leilões de transmissão. Nós temos o planejamento estratégico para crescer 1,5 giga em geração, e estamos realizando o maior programa de investimentos da história da distribuição. Então, no global, nós temos anunciado o nosso plano de investimento de 22,5 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Isso aí é quase 4 vezes o que foi o programa de investimento em 2018. Então, assim, o número é realmente um número muito ambicioso e que é a nova situação da companhia. A companhia que, ao invés de investir em participações acionárias fora de Minas, e que, infelizmente, não geraram o resultado esperado, nós estamos investindo, nós estamos gerando mais caixa, e esse caixa é todo reinvestido em Minas. É o programa mais ambicioso e maior da história da companhia. São esses 22,5 bilhões de reais, como eu disse, com muito investimento em distribuição. É o Mais Energia, é o Minas Trifásico, é o Minas LED, acho que a gente já falou bastante isso no CEMIG Day. Em geração, crescer em renovável mais 1,5 giga, em transmissão, poder retomar a participação dos leilões. E nós estamos conseguindo fazer isso. Acho que podemos passar mais uma página, foi 2 aqui, volta uma. Nós estamos conseguindo fazer isso preservando a situação de saúde financeira da companhia. É o menor EBITDA, relação dívida, um dos melhores aqui da história da companhia. Não sei se é o menor aqui, depois acho que o Léo pode comentar, mas é uma alavancagem aí próxima a 1 vez EBITDA, uma alavancagem, obviamente, muito controlada, o melhor rating da história, e alguns outros temas aqui, assim, enfrentamento de temas estruturais muito importantes para a companhia, como, por exemplo, a adequação do benefício pós-emprego. Aqui é um ajuste no balanço de 415 milhões, com a solução do pós-emprego no que se relaciona ao seguro de vida. Também compramos, aí, diminuindo a exposição da companhia à taxa de câmbio, fizemos a compra de 500 milhões de dólares dos bonds da CEMIG GT, e está aqui comentado também aí, o ganho de quase mais 2 anos de concessão para a embarcação em Nova Ponte com a repactuação do GSF. Podemos seguir? Aqui, então, eu volto no tema de que nosso lema aqui é focar em Minas e vencer, e que implica desfocar nos ativos de participações minoritárias da companhia, sobretudo aqueles fora de Minas. Então, está aqui, concluímos a alienação da Light, com a venda adicional, aqui está só a venda do ano de 2022, de 1,3 bilhão, referente aos 22,6% que nós vendemos em janeiro. Mas isso aqui conclui a saída da Light, elimina a necessidade de ampliação de capital, que efetivamente, se a gente tivesse preservado a mesma participação, teríamos que ter colocado mais capital na Light. Então, estamos aqui muito positivos com poder usar esse recurso para investir em Minas. Também, então, anunciamos aí a venda da Renova, a assinatura aqui do closing está bastante próxima, e seguimos com o plano de desinvestimento. Esse é um plano de desinvestimento que é público e que, obviamente, nosso objetivo é seguir na sua execução com Taesa, com Aliança, com a venda de até 49% de Gasmig,
com Santo Antônio, com Belo Monte, né, com as outras participações menores da CEMIG, como Axion e Ativas, mas esse plano é estratégico para o acionista controlador e é estratégico para que o management, né, para que a gente aqui possa se concentrar em pensar na CEMIG, né, e no crescimento da CEMIG e de suas atividades core. Também começamos aqui a transferência dos contratos de comercialização que estavam na CEMIG GT para a holding, né? Acho que aqui traz uma maior clareza aí, entre os negócios de geração própria e comercialização, é muito positivo e gera valor. Retomamos aqui, que eu acho que é um tema importante, um tema de oxigenação da companhia, que é um tema de trazer um mindset privado, uma gestão moderna, né, e que nós temos, inclusive, essa possibilidade aí, né, de que até 40% dos profissionais da liderança da CEMIG provenham de profissionais não necessariamente oriundos da CEMIG. Acho que isso aqui é uma política que foi autorizada pelo Conselho, mas o que eu acho que é mais importante aqui é destacar, de fato, né, quer seja a origem CEMIG, quer seja a origem não CEMIG, um mindset privado para buscar resultados, né? E eu acho que é exatamente isso que a gente está entregando, resultados que são únicos na história dessa companhia. Ô, Léo, acho que é isso que eu queria falar de início. Passo a palavra aqui para você e para quem estiver aqui da CEMIG nos ouvindo, queria realmente agradecer, um ano espetacular. Muito obrigado aí pelo apoio, pelo compromisso, pela dedicação de todos e todas que fazem dessa empresa uma grande empresa, um motivo de orgulho para todos nós. Está ótimo, Reinaldo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação de vocês na nossa teleconferência. Nós vamos comentar um pouco agora sobre alguns destaques que já foram até comentados inicialmente pelo Reinaldo na abertura aqui da nossa teleconferência. Nesse slide, na página 6, a gente fala um pouco sobre o nosso programa de investimentos. A gente investiu 2,12 bilhões em 2021, queríamos ter investido até mais, mas em todo trimestre nós temos conversado com vocês, comentado sobre a dificuldade que foi, principalmente no primeiro semestre de 2021, na cadeia de suprimento, né, efeitos de variação cambial, que fizeram com que os investimentos no primeiro semestre, principalmente, eles fossem em níveis abaixo do que nós estávamos previsto no nosso planejamento. A gente vê que o quarto trimestre já foi um trimestre muito bom, conseguimos investir 714 milhões, e com isso fechamos o ano com 2,12 bilhões, que apesar de ser um número inferior ao que estávamos esperando para o ano, em relação à média histórica da companhia, já foram investimentos para quase o dobro do que foi em 2019, por exemplo. E para 2022, a gente está com uma meta ambiciosa de investir aproximadamente 4 bilhões em 2022. É um ano importante, principalmente para a nossa distribuidora, que é o ano anterior à revisão tarifária, que é em 2023. Estamos com um programa aqui de 3,2 bilhões de investimentos, que, se realizados e capitalizados dentro do próprio ano, a gente consegue fazer com que esses investimentos já sejam remunerados na tarifa a partir de 2023. Então, a companhia está muito focada e mobilizada para que a gente possa implementar esse programa de investimentos com sucesso no ano de 2022. No próximo slide, a gente comenta um pouco, mais uma vez, reafirmar a nosso compromisso com a alienação de participações não estratégicas. Já concluímos em 2021 Light e Renova, estamos bem próximos do closing, da gente concluir esse processo da alienação da Renova e alinhado com o planejamento estratégico da companhia, nós colocamos aqui embaixo algumas das principais companhias que nós temos interesse em alienações, ou tem outras menores também, mas mantemos o interesse. Taesa, Aliança, Santo Antônio, Norte Energia, alguma delas, Taesa, por exemplo, já temos anunciado desde 2021 o nosso interesse em alienação. Não aconteceu no ano passado, mas a gente reafirma o nosso interesse de estar alienando esses ativos e utilizando esses recursos dentro do Estado de Minas Gerais, nas nossas concessões, principalmente de transmissão e de distribuição, que nós entendemos que o retorno é muito positivo, acima do nosso, gera valor para o nosso acionista. Continuando, essa foi uma novidade importante, é um índice que a gente tem, é uma conquista que a gente tem que celebrar nesse quarto trimestre de 2021, que foi a gente conseguir atingir o índice, ficar abaixo do índice de perdas estabelecidos
no nosso processo tarifário, nós ficamos com 11,23 de perdas totais contra 11,28 da cobertura regulatória. Nós também temos conversado trimestralmente sobre essa questão e reafirmado a cada trimestre nosso compromisso de que, em função de todas as nossas ações que nós desenvolvemos durante o ano, a gente tinha um compromisso de estar atingindo essa cobertura de perdas regulatórias. Conseguimos no final de 2021, e aí é importante destacar, aí do lado a gente coloca nesse slide várias ações que nós implementamos para deixar bastante evidenciado que são ações que esse resultado é um resultado sustentável, ele é fruto de muito esforço, de várias ações que em conjunto permitiram que a gente tivesse esse resultado muito positivo, principalmente na comparação com 2020, com 2021, que nós conseguimos reduzir mais de 1% nosso índice de perda regulatória, isso são mais de 200 milhões de lagida ano. Então, realmente é motivo de comemoração esse resultado no quarto trimestre de 2021. No próximo slide, a gente fala um pouco a respeito do DEC e FEC. Continuamos com resultados muito bons. 2020 tinha sido o melhor DEC da história da companhia e tinha um desafio de 2021 continuarmos nesse processo de melhoria da qualidade do atendimento aos nossos consumidores. E o que a gente fica muito feliz é que os resultados financeiros da distribuidora foram muito bons, mas em conjunto com isso, nós também privilegiamos o atendimento aos nossos clientes. O nosso DEC e o nosso FEC ficaram abaixo dos limites regulatórios, historicamente os melhores resultados alcançados pela companhia na sua existência de praticamente 70 anos. E continuando, combate à inadimplência, arrecadação também, não só as perdas caíram, a qualidade do atendimento ela continuou muito boa em níveis historicamente os melhores, mas também a arrecadação também foi resultados muito positivos, 98,66% de índice de arrecadação, que é o índice que nós chamamos de ARFA, no ano de 2021, possivelmente um dos melhores indicadores entre as distribuidoras de energia no Brasil, também fruto de várias ações, né? Aumentamos o número de cortes, então, para 2022, fizemos 1,4 milhões, possivelmente um nível de corte muito mais alto do que tínhamos em anos anteriores, e estamos prevendo 1,7 para 2022, justamente para poder manter esse índice de arrecadação nesses níveis que nós conseguimos em 2021. E também ampliamos canais de negociação e diversificamos os meios de pagamento justamente para poder oferecer oportunidade aos nossos clientes de se manterem adimplentes com a companhia, e nós entendemos que fomos bem-sucedidos. Não só a arrecadação, ela melhorou, mas conseguimos manter também a nossa provisão para perda de liquidação duvidosa em índices também muito baixos. Fizemos aqui alguma revisão de critérios de constituição, mas independente dessas revisões, nós percebemos que o número realmente ficou um número muito baixo, bem abaixo do 1% da receita, que é geralmente utilizado como referência. A gente vê que o índice, tanto de 20 quanto de 21, foram índices de provisão muito baixos. A gente espera que continue assim também no ano de 2022. Continuando, a CEMIG, nós temos bons resultados financeiros, nós somos uma empresa que, historicamente, ela é reconhecida pelos seus indicadores, pela sua sustentabilidade, que está no nosso DNA. Nós participamos de praticamente todos os grandes índices de sustentabilidade, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, e a gente destaca as nossas ações durante o período da Covid, onde nós amadrinhamos mais de 400 municípios dentro do estado de Minas Gerais, oferecendo câmaras frias, geladeiras, freezer, isso combinado com o voluntariado de nossos empregados, justamente para que esses municípios, às vezes pequenos municípios, pudessem conservar vacinas, e isso foi muito importante. A gente se orgulha muito desse apoio que a gente conseguiu dar dentro do estado de Minas Gerais, na nossa área de concessão, a esses municípios, mais de 400 municípios, como nós comentamos. No próximo slide, é a proposta de destinação do lucro, né? O lucro de 3.800 bilhões, a gente está propondo 50% de dividendo, 52% do lucro para pagamento de dividendo. Isso dá um dividend yield de 8,8%, nós entendemos que é muito atrativo, e dessa forma nós achamos que a empresa ela tem um dividendo atrativo e também permite que com essa retenção de parte do seu lucro, ela consiga ter sustentabilidade na implementação desse programa de investimentos, que vai gerar mais receita. Então, nós entendemos que está equilibrado e é um dividendo muito atrativo para os nossos acionistas. Continuando, aqui nós passamos agora um pouco para a análise dos resultados. Eu vou pedir para a Carolina para comentar um pouco a respeito dos resultados do quarto trimestre do ano de 2021, e a gente volta no final.
Então, dando sequência, né, aos principais efeitos no resultado de 2021, separando aí por empresa, né, o destaque que a gente tem na CEMIG-H, que nós já até comentamos no terceiro trimestre, que é a transferência de contratos de comercialização da CEMIG-GT para a holding, né, com o objetivo de dar maior visibilidade do negócio de comercialização. Então, no ano de 2021, a gente já transferiu 233 milhões de EBITDA e 154 milhões no lucro. Também destacamos aí a importância da participação da Gasmig nos resultados consolidados. Em 2021, teve um EBITDA de 681 milhões, e também a adequação do benefício pós-emprego do seguro de vida, no qual a gente teve um efeito aí de 415 milhões no resultado. Da CEMIG-D, nós já comentamos, né, e só reforçando a entrega do OPEX e do EBITDA, né, sendo o OPEX abaixo do OPEX regulatório e o EBITDA acima, né, do parâmetro regulatório, e também do enquadramento das perdas regulatórias dentro do exercício de 2021. Para a CEMIG-GT, a gente destaca aí o liability management em relação aos eurobonds, na recompra de 500 milhões de dólares, com um pagamento de prêmio de 417 milhões, a repactuação do GSF, que também já foi comentada, mas que trouxe um efeito de 1,3 bilhão no resultado, e tivemos um ajuste negativo em relação a Santo Antônio, dentro do quarto trimestre de 2021. Continuando, aqui nós estamos apresentando o resultado do quarto trimestre da CEMIG-H. A gente pode perceber que o EBITDA, né, tanto o IFRS como o recorrente, a gente teve um crescimento, o recorrente de 30,3%, e quando olha o lucro líquido, a gente também, retirando os efeitos não recorrentes, a gente teve um crescimento de 68,3% no crescimento do lucro. O destaque que a gente teve em 2021 de não recorrentes, que são os maiores, estão aí na tabela, mas é o ajuste negativo de Santo Antônio e a questão do baixa do seguro de vida do pós-emprego. Olhando o resultado do ano, a gente pode perceber que eu tive tanto um crescimento importante no EBITDA IFRS de 40,5%, já mencionado pelo nosso presidente Reinaldo, que chegamos em 8 bilhões de reais, e o recorrente de 21,7%, alcançando aí 5,9 bilhões. No lucro líquido, a gente teve um crescimento de 31% no FRS e retirando os efeitos, recorrentes de 49,8%. A gente pode destacar aqui em 2021, que a gente já mencionou, de Santo Antônio, né, os ajustes do seguro de vida e principalmente repactação do risco hidrológico do GSF. Passando para o resultado da CEMIG-GT do quarto trimestre, a gente pode observar que, a gente dando aqui, reforçando o destaque que nós já comentamos, que parte do resultado da CEMIG-GT estão sendo transferidos para a holding. Então, no quarto trimestre, a gente teve um efeito aí que foi transferido de 108 milhões de EBITDA e 71% no lucro líquido. Quando a gente olha o EBITDA, então, a gente percebe que o FRS teve uma redução, mas olhando o EBITDA recorrente da companhia, a gente percebe que teve um crescimento muito importante de 27,8%, mesmo com a parte da transferência da atividade de comercialização para a CEMIG-H. O lucro líquido IFRS, a gente teve, na verdade, um resultado negativo de 51 milhões, mas quando a gente tira os efeitos não recorrentes, a gente percebe que houve um crescimento de 56%, sendo que a gente teve aí no último trimestre o ajuste negativo de Santo Antônio. Quando eu olho o do ano, o exercício de 2021, né, da CEMIG-GT, a gente tem o mesmo força aí, a estratégia de comercialização que está sendo transferida, né, para a CEMIG-H. O efeito no acumulado do ano é maior, então a gente teve um efeito no EBITDA de 233 milhões e 150 milhões no lucro líquido que foram transferidos. O EBITDA, então, FRS, teve um crescimento de 36,9%, quando eu tiro os efeitos não recorrentes, ele teve um crescimento de 2,2%, lembrando que o maior efeito retirado aqui não recorrente é o repactuamento do risco hidrológico, que teve um efeito de 1,3 bilhão de reais.
Já o lucro líquido teve uma queda de 17,5% IFRS, mas quando tiramos o efeito não recorrente, a gente apresenta um resultado de 30,7%. Mesmo assim, mesmo após, né, a transferência de parte da atividade de comercialização para a Hold, a CEMIG GT ainda apresentou um resultado muito importante. Continuando, né, a CEMIG-D, passando para a CEMIG-D, a gente começa aí apresentando o mercado, lembrando aí que no quarto trimestre, né, no estado de Minas Gerais, tivemos chuvas intensas, apresentando, então, como resultado um clima mais ameno, e aí a gente teve uma redução do volume, principalmente do residencial e do rural, mas quando a gente compara trimestre com trimestre, né, 2021 com 2020, considerando o transporte e o mercado cativo, a gente percebe que teve um crescimento de 0,6%. Mesmo com o resultado aí da energia injetada, que a gente tem acompanhado, né, de GD, que tem crescido muito no estado de Minas Gerais, quando a gente compara trimestre com trimestre, a gente teve um crescimento de 79,4%, que representa hoje 4,8% do total do mercado consumido da concessão da CEMIG Distribuição. Passando para o resultado do quarto trimestre, dentro da CEMIG-D, né, a gente teve um crescimento aí de EBIT de 113,6% RFRS. Quando eu tiro o efeito não recorrente do seguro de vida, que a maior parcela, o efeito é na CEMIG Distribuição, a gente percebe que teve um crescimento extremamente robusto de 46,8%. O lucro líquido cresceu 112,5%, e tirando o efeito já mencionado do seguro de vida, ele apresenta um crescimento de 35,2%. Ao longo do ano de 2021, né, a gente teve um crescimento na CEMIG-D de 33% de EBITDA, e quando eu tiro o efeito não recorrente, de 25,4%. No lucro líquido, o crescimento foi de 41,5% e o recorrente foi de 32,6%. O mesmo efeito já mencionado que impactou aí, mais relevante, foi a questão do seguro de vida. Passando para o OPEX, que nós já mencionamos, que a gente está performando abaixo do OPEX regulatório, e o EBITDA estamos entregando, né, acima do EBITDA regulatório, a gente observando aqui, ao longo de 2021, eu tive um OPEX abaixo de 448 bilhões, que representa praticamente 15%, dando destaque aí para a redução aí importante do PMSO. Quando eu olho o EBITDA, né, eu estou performando acima do EBITDA regulatório em 473 milhões, que representa em torno de 18%, ou seja, a CEMIG-D, ela tem feito seu dever de casa e tem entregado não só uma energia de qualidade ao consumidor mineiro, mas resultados extremamente importantes para o grupo CEMIG. Passando para os custos e despesas operacionais consolidados do quarto trimestre, então a gente pode observar que a gente teve um crescimento do custo, mas muito em função da compra de energia e demais custos, né, que a maior parte deles relacionados à compra de energia da AD repassada ao consumidor. Quando a gente compara o PMSO, a gente observa que a gente teve uma redução aí no quarto trimestre de 32,6%. O principal fator que contribuiu para essa redução do PMSO do quarto trimestre é o pós-emprego, que nós já começamos anteriormente. Também tivemos uma redução de 2,2% em despesa com pessoal, que é importante mencionar, e também a gente teve um efeito aí de 40 milhões em relação a Itaocara. Passando para os efeitos ao longo do ano, né, de custos e despesas operacionais consolidados, a gente pode observar que a gente também teve um crescimento muito em função de compra de energia, já mencionado no quarto trimestre, e quando eu olho o PMSO, a gente entregou uma redução de 4,8%, parte, né, dessa redução em relação ao pós-emprego já mencionada anteriormente, e ao mesmo tempo a gente teve um aumento aí na despesa com serviços terceiros, que a gente até fala que é uma despesa positiva, no sentido que ela traz uma receita agregada. Esse aumento de despesa foi em relação ao aumento do número de cortes, que a gente aumentou em relação a 2020, de 685 mil em 2020 para 1.373.000 cortes em 2021, que essa despesa, né, esse aumento com esses cortes, traz uma receita agregada. Falando um pouquinho que a gente já comentou sobre a importância da Gasmig no grupo CEMIG, então nesse slide a gente mostra, né,
a expansão e o crescimento da Gasmig. Então, podemos observar que teve um crescimento do volume de gás vendido de 19,5% para a classe industrial e de 205,3% para as térmicas, em função da escassez hídrica que a gente teve até o terceiro trimestre. Olhando a geração de caixa, né, da Gasmig, a gente pode perceber, através do EBITDA, que ela teve um crescimento de 57,6%, saindo de 432 milhões em 2020 para 681 milhões em 2021, e olhando apenas o quarto trimestre, a gente percebe que o EBITDA cresceu 25,1%, alcançando aí 174 milhões no quarto trimestre de 2021. Dando sequência, né, nós vamos falar aí do perfil da dívida consolidada, eu passo a palavra para o nosso diretor financeiro, Leonardo. Bom, comentando um pouco a respeito da nossa dívida, assim, a alavancagem da companhia próxima uma vez à geração de caixa, né, medida pelo EBITDA, uma situação extremamente confortável da companhia, que se refletiu na melhoria dos nossos ratings. Olhando o perfil de endividamento, nós percebemos que nós temos lá em 2024 um valor maior, que é 6 bilhões, que aí são os bondes, e a gente tem conversado trimestralmente sobre essa questão, que nós estamos acompanhando bastante o mercado, acompanhando o prêmio do nosso título no mercado secundário, olhando as opções de proteção, de extensão de proteção cambial, todas as oportunidades, os produtos disponíveis no mercado, para que nós possamos continuar no nosso processo de liability management. O que a gente pode dizer é que nós estamos acompanhando o assunto, o dólar agora caindo a 4,70, ele facilita, ele ajuda esse processo, né, que tem um custo mais baixo, de a gente poder, numa eventual recompra adicional, o custo ficar mais baixo. Então, nós estamos bastante atentos, esperando a melhor oportunidade para que a gente possa continuar o nosso processo de liability management. O lado do custo da dívida, aumentaram os custos, mas aí em 2021, no final do ano, mas aí em função de questões macroeconômicas, né, que afetaram praticamente todas as empresas brasileiras, em função do aumento dos juros e o aumento também da inflação, que impactaram nos custos da dívida da companhia, a gente pode dizer, de praticamente todas as companhias brasileiras. Então, teremos um ano ainda de 2022 com taxas muito altas, mas entendemos que esse é um processo temporário, dentro da trajetória de longo prazo, decrescente de juros no Brasil. Mas para 2022, ainda um desafio relacionado a essas taxas mais altas do que historicamente a gente viu nos últimos anos. E continuando, aqui a geração de caixa, esse é um slide que a gente acha que é muito bacana, porque mostra a capacidade de geração de caixa da CEMIG, que é realmente extraordinária, né? 6 bilhões de caixa gerado no ano, mesmo com 2 bilhões de CVA, que vai ser recuperado na próximo reajuste tarifário da distribuidora, agora no final de maio, nós conseguimos ainda amortizar 4 bilhões de empréstimo e financiamento, boa parte desses empréstimos e financiamentos relacionados à recompra dos 500 milhões de dólares do bonde, e mesmo assim, com essa recompra, com a CVA e com pagamento de 4 bilhões de empréstimos de amortização, ainda fechamos o ano com um caixa de 3 bilhões, que a gente acha que é um caixa que dá conforto para a companhia para lidar com as suas obrigações financeiras. Continuando, aí fechando o ano, a gente sempre mostra esse slide, eu acho que fechando o ano é importante a gente trazer um balanço sobre alguns compromissos que a companhia assumiu com seus investidores, com as partes interessadas. Nós, desde 2020, a gente vem apresentando o compromisso nosso com os nossos investidores de processo de transformações que a gente acha que são importantes para a companhia, que geram valor para o nosso acionista. E a gente coloca aqui várias que já foram cumpridas, que a gente dá muito valor, que foram frutos de gestão, de muito esforço, mas que geraram resultados positivos. A gente pode ver que trimestralmente a gente vem apresentando resultados bastante consistentes para o mercado nas nossas divulgações trimestrais. Aqui tem várias ações cumpridas, e aí a gente destaca uma que está parcialmente cumprida, que é a questão do benefício pós-emprego, que foi um assunto novo que a gente trouxe nesse quarto trimestre, já revertendo 400 milhões de obrigação pós-emprego relacionado ao seguro de vida. A gente tem comentado trimestralmente que esse é um assunto importante, que é uma questão estrutural, que exige muito esforço, que nós estamos caminhando nessa questão e já conseguimos mostrar os primeiros resultados nesse quarto trimestre agora, na parte do seguro de vida, mas o nosso compromisso de redução desses custos ainda, no que se refere ao plano de pensão e ao seguro, e no caso ao plano de saúde, eles continuam, nós estamos motivados, engajados nesse processo de reestruturação desses planos, para que também aí nós consigamos reduzir o risco atuarial da companhia e também trazer benefícios
nas nossas demonstrações financeiras de redução de custo, igual nós já conseguimos fazer nesse quarto trimestre em relação ao seguro de vida. E aqui algumas ações que estão em andamento, né? Reafirmando mais uma vez o desinvestimento na Taesa, já conseguimos desinvestir em Light Renova, já cumprido, e aí outras questões que estão caminhando, mas que a companhia está atenta também na comercializadora, no crescimento da comercialização varejista, que nós entendemos que é uma oportunidade para a companhia, como foi a abertura do Mercado Livre há alguns anos atrás. A companhia entende que essa também é uma oportunidade de criação de valor, que nós estamos bastante atentos, temos expertise nesse assunto, e renovação das concessões e investimento em geração de fontes renováveis. Então, basicamente, de forma bastante rápida, né, nós apresentamos os principais destaques do ano de 2021 e do quarto trimestre. A gente está à disposição para esclarecimento de questões adicionais. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone levantar a mão, ou raise the hand, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela, e você deve clicar em desmutar. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone QIA, também disponível na parte inferior da tela, e digitar a sua pergunta. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de André Sampaio, do Santander. Boa tarde a todos, pessoal. Tenho duas perguntas. A primeira pergunta em relação à Gasmig, se vocês puderem comentar um pouquinho como que avançou o processo da consulta pública da revisão tarifária, se puderem comentar um pouquinho para a gente, e quando que é a expectativa de conclusão de todo o processo. E a segunda pergunta, se eu puder pegar uma atualização de vocês em relação aos próximos passos da arbitragem do Santo Antônio, né? Qual que é a próxima jogada da empresa para tentar evitar as consequências aí da conclusão dessa primeira conclusão da arbitragem. São essas as duas perguntas. Obrigado. André, boa tarde. Aqui é o Maurício Dallagnese, responsável pela CEMIG Par. Com relação à revisão tarifária da Gasmig, o processo ainda está em andamento, embora já está nas suas etapas finais. As consultas públicas já foram concluídas, mas nós ainda aguardamos a publicação da visão final, né? Nas consultas públicas já apareceu uma revisão da UOC, é uma pequena redução de, se eu não me recordo, aproximadamente 10% na taxa, mas o resultado final ainda está para ser publicado. A outra pergunta era com relação à arbitragem de Santo Antônio, né? Existe essa arbitragem, foi iniciada em 2014, e que questiona eventos relativos à obra, né, e aos contratos que foram assinados para implantação dessa usina. São contratos, se eu não me recordo, do ano de 2009, né? Então esse é um assunto que está em discussão há bastante tempo. Houve agora, no mês de fevereiro, uma sentença né, no âmbito da arbitragem que determina alguns pagamentos, mas esse procedimento ainda não foi concluído, né? Isso está atualmente na etapa de pedidos de esclarecimento, e a administração de Santo Antônio está preparando, né, a análise dos fatos e como defender e posicionar a companhia. E esse processo, né, corre no tribunal arbitral em caráter de confidencialidade, e não existe ainda um cronograma fixo de quando isso deve ser concluído. Só um comentário adicional, André. Muito obrigado pela sua participação na reunião. Com relação à revisão tarifária, assim que for concluído o processo, a gente já assume o compromisso de a gente fazer uma divulgação desse processo, da conclusão, porque a gente acha que é importante dar visibilidade, uma maior visibilidade para a Gasmig, considerando a concessão que a gente tem até 2053, é um ativo que a gente entende que
que é muito importante para a companhia, ele representa, ele se tornou relevante para a companhia dentro dos nossos resultados, e a gente vai fazer uma divulgação desse resultado da revisão tarifária assim que eles saírem. Com relação à arbitragem, o Maurício já comentou sobre o status, né? Aí é importante só deixar claro que esse pior cenário, com relação à arbitragem, que ainda está em processo de esclarecimento, já está reconhecido nas demonstrações financeiras da companhia, ou seja, então, todo esse efeito já está reconhecido. Então, nós não esperamos mais nenhum efeito relevante relacionado a essa questão de Santo Antônio nas demonstrações financeiras da CEMIG, considerando que os maiores impactos já estão registrados dentro desse quarto trimestre de 2021. Essa é a expectativa da companhia com relação a esse assunto, e lógico que a administração de Santo Antônio está lidando com esse assunto com toda, dando a importância, considerando a relevância dos valores para Santo Antônio, né? Muito obrigado pelas respostas, pessoal. Se eu puder só fazer um follow-up em Santo Antônio, caso não tenha uma conclusão positiva na arbitragem, o caminho seria algum processo judicial mesmo, ou a ideia é simplesmente trabalhar apenas com a arbitragem? É possível, acho que existem vários caminhos, né, para defender a companhia, mas essas opções ainda estão sendo analisadas. Então, acho que neste momento ainda é muito cedo para definir qual vai ser o caminho final. Analisados por Santo Antônio, né? Nós somos um acionista na companhia, né? Mas nem temos poder de veto. Perfeito, pessoal. Obrigado pelo tempo. Pergunta vem de Antônio Plas, do Atena Capital. Por favor, aguardem novamente enquanto coletamos as perguntas. Uma pergunta vem de Henrique Perez, da JPM. É deles lá. Nós estamos sem som, O próprio Henrique. Desculpa, pessoal. Agora apareceu aqui na minha tela. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a movimentação do EBITDA da CEMIG GT para a CEMIG Holding. Isso está relacionado com potencial de aproveitamento de prejuízo fiscal da CEMIG Holding? E, se for o caso, qual é o tamanho do prejuízo fiscal e o timing que vocês poderiam recuperar isso? E a segunda pergunta é sobre o andamento da venda da Taesa. A gente sabe, né, que a ação está tradando no high histórico, então, teoricamente, seria o melhor momento possível para vender a participação na empresa. Se vocês têm alguma novidade nesse sentido, né, a gente sabe que seria melhor a conclusão do processo no ano passado, porque vocês conseguiriam match, né, o prejuízo fiscal da Light. Infelizmente não deu para acontecer. Nesse ano ainda é possível vender a Taesa, e como que fica a questão tributária nesse sentido? Obrigado. Bom, Henrique, obrigado pelas perguntas. Começando sobre a questão da comercializadora, tem duas questões que a gente acha que são muito importantes. Uma delas que a gente entende que a gente destaca é dar uma maior visibilidade para o nosso negócio de comercialização. Até em reunião com os investidores, sempre foi comentado sobre o fato de nós ter também uma geradora grande e as operações, o negócio de comercialização estar junto com o negócio de geração, que às vezes é difícil de dar a precificação justa para o nosso negócio de comercialização, e a gente entende que esse negócio de comercialização, estando a maior parte dele na CEMIG Holding, a gente consegue dar maior visibilidade e mostrar como que esse negócio é relevante para a companhia, como que nós, graças à nossa expertise, né, a nossa relevância em relação ao mercado livre, como que a gente consegue gerar valor nesse negócio. Aí nós estamos falando de centenas de milhões anual só do nosso negócio de comercialização pura, não falando do ganho da geradora. Então, essa é uma das grandes motivadoras que a gente acha que ajuda o mercado a precificar a CEMIG de uma forma mais justa. E o segundo motivo é, considerando as possibilidades que existem relacionadas a créditos tributários na holding, declaração do JCP, que por enquanto continua valendo, né? A gente continua, o JCP
é uma possibilidade, uma alternativa que a companhia pode continuar utilizando na CEMIG Holding. A gente entende que também, tributariamente, tem sentido esse negócio ficar, o negócio de comercialização na holding, ele cria mais valor para os nossos acionistas a partir do momento que a gente consegue ter maior aproveitamento desses créditos tributários e também reduzir o impacto de caixa em função de declaração do JCP, amortizando esses efeitos relacionados ao eventual pagamento de imposto. Então, eu não consigo te falar exatamente assim, quanto de crédito tributário a gente conseguiria compensar, porque, eventualmente, no ano, você poderia compensar todo o imposto a pagar com a declaração de JCP. Mas, de qualquer forma, o que a gente pode dizer é que é um efeito relevante de redução de imposto, de uma forma, considerando que na holding, com a declaração de JCP, a gente consegue ter esse benefício tributário relevante para a companhia. Então, eu acho que essas são as duas questões, a maior visibilidade para o negócio e também uma otimização tributária para o negócio de comercialização de energia dentro do grupo CEMIG. A outra questão relacionada à Taesa, né? Passar a palavra para o Reinaldo. Não, acho que a gente já comentou, né, Henrique? Boa tarde. O nosso objetivo de seguir o programa de desinvestimento. Na verdade, eu realmente estou cada vez mais convencido que a gente tem que fazer o programa de desinvestimento, porque eu quero que as perguntas sejam sobre a CEMIG. Né? Porque quando a gente vê, a gente está falando sobre o Gasmig, está falando sobre Santo Antônio, está falando sobre Taesa, não está falando sobre CEMIG. Né? Então, assim, eu acho que é a maior demonstração de que, efetivamente, nós temos aqui nos concentrar os nossos esforços aqui na CEMIG. Né? Então, assim, o nosso objetivo é seguir o programa de desinvestimentos e a gente tem expectativa positiva, assim, de poder concluir Taesa, assim como outros ativos ainda nesse ano de 2022. Obrigado, Reinaldo. A próxima pergunta vem de Daniel Almeida, da Butiá Investimentos. Parabéns pelo resultado. Poderiam dar um update na situação do fundo de pensão da companhia, a Forluz? E Daniel, obrigado pela pergunta. Bom, nós temos falado sobre as questões que envolvem benefícios pós-emprego, os valores são muito relevantes, né? No balanço da companhia nós temos, arredondando aqui, mais ou menos 3 bilhões relacionados a fundo de pensão e 3 bilhões relacionados ao nosso plano de saúde. E a companhia está, nesse momento, discutindo com as entidades representativas de aposentados e também dos empregados, né, restaurações desses planos. No que se refere ao o fundo de pensão especificamente, a Forluz, a companhia tem o objetivo de reestruturar esse plano, que hoje é um plano que não recebe mais novos participantes, mas em função dos participantes que fazem parte desse plano, ele gera uma obrigação financeira para a CEMIG relevante e com ainda o risco atorial. E a ideia da companhia é fazer uma reestruturação desse plano, criando um plano de contribuição financeira e dando oportunidade de migração desses participantes para esse novo plano. Essa é uma metodologia, uma abordagem que já foi utilizada por outras companhias no Brasil, ou seja, nós não estamos fazendo nada que seja inédito, mas é uma coisa totalmente factível de ser feita, e a gente vê que as outras companhias tiveram sucesso nesse processo, é o que nós esperamos também, e a gente entende que com essa criação desse plano tem duas questões muito positivas. Além de tirar o risco atorial da CEMIG, nós entendemos também que pode gerar também algum efeito positivo de redução também nas obrigações que estão registradas no balanço da empresa. Considerando que os valores são muito relevantes, mais de 3 bilhões, qualquer redução de 10%, 20%, 30%, nós estamos falando de valores bastante significativos na redução dos nossos custos. Isso também vale para o plano de saúde, aproveitando aqui, que também temos mais de 3 bilhões registrados no balanço, e na restauração que nós queremos fazer nesse plano de saúde, que envolve a criação de um plano em condições diferentes, com criação de planos mais baratos de custeio, com a redução na participação da CEMIG no custeio total dessas obrigações, nós entendemos também que terão efeitos positivos. Então, como nós comentamos, 2021 já demos um passo importante com relação ao seguro de vida, estamos otimistas também com relação a essa questão que envolve fundo de pensão e plano de pensão, e plano de pensão e plano de saúde. Lógico que, do que se refere a plano de pensão, tem todos os prazos regulatórios, junto à Previc para a discussão das questões, mas entendemos que 2022 e 2023 nós teremos boas novidades com relação a esse assunto.
Próxima pergunta vem de João Vitor Fagundes, do Bradesco BBI. Boa tarde a todos. Quem fala é Francisco Navarrete, do Bradesco BBI. Não sei se conseguem me ouvir bem. E Francisco, estamos te ouvindo bem. Perfeito. Bom, obrigado pela oportunidade de perguntar aqui no call. Minha pergunta é sobre a CEMIG, um assunto que acho que está hoje em dia bem discutido, que é a exposição em renováveis, incentivá-las e qual que é essa exposição que a CEMIG tem. A gente entende que tem um portfólio de PPAs que a companhia comprou ao longo do tempo, então montou ali uma exposição considerável em energia incentivada. Essa energia hoje ela tem um spread, né, de TUS de mais ou menos uns R$35, mas tem várias teorias, né, que dizem que isso aí pode aumentar de valor substancialmente, até dobrar, né, com essa questão da abertura do mercado e fluxo de clientes A4 do mercado regulado para o não regulado, aí criando uma demanda por esses ativos de energia incentivada que tem uma data limite para serem colocados em pé, né? Acho que março de 2026. Então, eu queria ouvir um pouco vocês em relação a isso, que eu acho que é um tema relevante para todas as geradoras, né, e players que têm desenvolvido renováveis no Brasil, e que não sei se está muito claro para quem segue esse CEMIG, assim, em termos do tamanho dessa exposição, e risco também nesse portfólio de BPA que vocês montaram, né, se todos os players que estão desenvolvendo esses projetos vão conseguir entregar a tempo, sem atraso, enfim, que exposição você teria se isso ocorresse? Obrigado. Ok, Francisco, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Quem fala é Dino, diretor de comercialização. E, sim, nós compramos aí, como o Leonardo expôs aí e o Reinaldo, em 2015 nós perdemos mais da metade da nossa capacidade de geração, e para manter o mercado nosso, dentro da liderança que nós temos no Mercado Livre, nós optamos aí, na época estávamos impedidos de fazer investimentos, então nós optamos por compra de energia e compramos aí por volta de 1,5 giga, e essa energia já começou a ser entregue esse ano, uma quantidade foi antecipada em 21, desses 1,40 e poucos giga aí, eu posso te falar que houve atraso e impedimento aí de só 20 mega. Então, você vê que dentro do nosso acompanhamento aí, nós temos aí praticamente a performance de todos esses geradores que forneceram, que propuseram e estão em andamento aí, alguns parques já concluídos e outros em andamento. Com relação ao desconto, é uma energia incentivada e a CEMIG vai aproveitar justamente essa energia, ela está direcionando hoje os grandes consumidores aí, eles estão direcionando muito para a autoprodução, então nós já, de alguns anos para cá, começamos a direcionar essa nossa energia justamente para o mercado aí mais atrativo, onde você tem mais rentabilidade, que é o grupo A, o A4, que é essa energia incentivada. Então, essa energia não só mantém o nosso mercado, como também estamos preparados aí para essa transição aí que vai ocorrer com o comercializador varejista. Com relação ao prazo, de fato, essa energia que nós compramos, toda ela tem o desconto e agora com esse prazo, até mudou um pouco a legislação, porque falava que quem entrasse com o pedido de outorga até o fim de fevereiro teria a possibilidade de ter o desconto, mas agora parece que houve uma mudança na lei e aí mudou. Quem entrar dentro dos próximos 4 anos poderá usufruir desse desconto. A partir de fevereiro, né, de março agora, então nós temos aí até março de 2026 para poder entrar. Como nós paramos agora com essa compra de energia e estamos agora investindo em função de possibilidade de investimento, então nós estamos investindo. Então nós estamos comprando pipeline, nós temos alguns empreendimentos em andamento, mas para atender aquele 1,5 giga, nós estamos comprando pipeline e dentro desses pipelines, é lógico que a gente está procurando aqueles que já têm outorga aí, que tem possibilidade do desconto. Eu não sei se ficou claro ou se ainda ficou alguma dúvida em relação à sua pergunta. Só para esclarecer, perdão, eu talvez não entendi direito, mas vocês têm PPAs já comprados equivalentes a 1,5 GB ou vocês venderam o equivalente a 1,5 GB e tem que encontrar energia para você cobrir essa?
Não, nós compramos, esse 1,40 e pouco giga nós compramos. E desses 1,40 e pouco giga, nós estamos com venda, se você pegar e olhar num horizonte aí de 3, 4 anos, 5 anos, a gente está praticamente com 80% da energia vendida. É lógico que você não vende a energia toda por 20 anos. Para o período do PPA, a gente tem aí talvez 20% vendido. Então, isso é um trabalho da diretoria comercial justamente de ir fazendo essas vendas e a cada ano que passa a gente vai agregando mais vendas para o nosso portfólio. Então, nós não temos ela toda, nós temos a energia em carteira, mas não temos, é lógico que é o longo de entrega, mas não temos ela toda vendida. Ela vai entrar ao longo aí dos próximos 3 anos, que é 22, 23, 24, mas isso aí a gente vai vendendo à medida que vai sendo entregue e dentro de um cronograma. E quando a gente consegue fazer uma venda de 10, 15 anos, excelente. Só para completar, Dimas, acho que aqui tem 2 coincidências, porque é o mesmo número. Mas a gente tem 1,5 GB que a gente comprou em PPA no passado e tem 1,5 GB que é o nosso plano estratégico de crescimento. Entendeu? Então, é um pouco isso que eu acho que o Dimas estava colocando, né? E nós temos um pipeline de construir, né, mais 1,5 GB para preservar a participação de mercado que a comercializadora tem. Então, é só uma coincidência dos números. Exatamente. Tá? E para isso, parte vão ser projetos que estão sendo desenvolvidos na CEMIG, parte nós vamos comprar projetos de outros desenvolvedores. Obrigado. Próxima pergunta vem de Maurício Godoy, do canal Energia. Gostaria de saber sobre os desinvestimentos, se há alguma perspectiva de avanço ao longo de 2022, principalmente a participação nas empresas que foram citadas. Né? Perdão, Maurício, né? Esse é o nosso objetivo, tá certo? Nosso objetivo, de fato, é poder concluir esses desinvestimentos ainda ao longo do ano de 2022. Como eu comentei aqui, a gente quer se concentrar na CEMIG. A próxima pergunta vem de William Souza, da Agência Estado. Boa tarde. Gostaria de saber se a CEMIG tem interesse em participar do leilão de transmissão que acontecerá no meio do ano, e se a companhia poderia dar maiores informações sobre isso. Pode, tá aqui, claro. Boa tarde a todos e a todas. Aqui é o Tadeu Silva, diretor da CEMIG Geração e Transmissão. Obrigado, William, pela sua pergunta, e a resposta é sim. Vamos participar e, alinhados totalmente com o nosso planejamento estratégico, vamos buscar os lotes aqui dentro de Minas Gerais, de forma a capturar as nossas sinergias com os ativos operacionais, a nossa engenharia já estabelecida, tanto de OIM quanto de implantação, e o conhecimento dentro do Estado, que nós temos esse diferencial no mercado. A próxima pergunta vem de Roberto Campeias. Parabéns pelo resultado. A sua reserva de lucros está com valores um pouco acima do capital. Vocês pretendem distribuir em ações ou dividendos parte desse lucro? Se sim, como? Roberto, obrigado pela pergunta. Essa questão, a gente tem uma divulgação das nossas demonstrações financeiras, mas uma demonstração muito grande, mas lá dentro a gente coloca que nós iremos fazer, possivelmente, lógico que vamos submeter à Assembleia uma proposta de bonificação de 30% em 30 de abril no aumento de capital, para poder realmente fazer com que as reservas de lucros nossas fiquem abaixo do capital, atendendo à lei das SA. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao diretor de Finanças e Relações com Investidores, Leonardo Jorge, para as considerações finais. Agradecer a todos pela confiança, pela participação na nossa teleconferência e, mais uma vez, reafirmar a nossa confiança no futuro da companhia. Nós entendemos que 2020 foi um ótimo ano, 2021 foi um ano que nós colocamos aqui de grandes conquistas. Realmente, nós entendemos que vários dos compromissos que nós assumimos com os nossos investidores, eles foram cumpridos,
estamos otimistas com o futuro da companhia. Nós achamos que 2022 é um ano que nós vamos continuar investindo em eficiência operacional e atingimento de todos aqueles compromissos que nós assumimos, não esquecendo da qualidade do atendimento aos nossos clientes dentro da nossa área de concessão da CEMIG Distribuição, aos nossos consumidores livres. Então é isso, é uma mensagem de otimismo de toda a administração em relação ao nosso futuro. Esperamos que nos próximos trimestres a gente possa continuar, temos certeza que estaremos de volta aqui apresentando resultados consistentes. Muito obrigado. O webinar da CEMIG está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.